Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Thiago Pereira e nesse vídeo de hoje irei trazer um tutorial de como a gente vai criar esse slider de imagens, né, utilizando aí HTML, CSS e JavaScript, né? Esse é um excelente projeto, né, para você que está estudando aí desenvolvimento web, né, está começando aí a trabalhar com HTML, CSS e JavaScript e vai te agregar bastante nos seus estudos, tá? Espero que vocês estejam animados. Nós vamos fazer esse projeto aqui do zero. Mas antes, vou pedir também para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Então, pessoal, vamos ver aqui a nossa estrutura de código, tá? Então, para executar esse tutorial, eu vou estar utilizando um HTML normal aí, umas imagens, né, para representar aí as imagens do nosso slider. Perfeito? Então nós temos as imagens aí e temos aqui a estrutura básica do HTML, tá? Então vamos começar aí a nossa parte de codificação. Estou fazendo no VS Code, mas você pode utilizar o editor da sua preferência, tá? E esse código eu vou disponibilizar ele para vocês, para que vocês possam rever depois, ver o funcionamento dele, tá? Até como consulta, como referência, tá legal? Então, primeira coisa, eu vou criar uma div aqui chamada container, que vai segurar todo o meu slider, tá? Aqui dentro eu vou colocar uma div chamada slider, que será o nosso quadro aí onde ficará as imagens, tá? E irei aqui adicionar 5 imagens, perfeito? Então, apertei aqui Alt Z, então vamos lá. Vamos só ajustar aqui o código. Perfeito, eu tenho 5 imagens. Vou adicionar o caminho aqui das imagens, tá? Bom, vocês estão vendo aí que esses nomes não são muito criativos, mas só coloquei eles para facilitar aqui o nosso tutorial, tá? Imagem 3, imagem 4, né? IMG img5.jpg, tá? Eu tenho aí as minhas imagens, né? Então elas estão aí no tamanho muito grande, né? Mas nós vamos ajustar isso aí no CSS. Bom, nós temos aí a estrutura corretamente. Vamos aqui agora ir por Style CSS. Eu estou fazendo tudo em um arquivo, pessoal, mas se você quiser, você pode separar o seu CSS e o seu JavaScript, que nós vamos fazer aqui futuramente. Então vamos lá, vamos zerar aqui, né? Vamos aplicar o reset CSS no código, zerando margem pad, né? Colocando aqui um box size border box, sem o espaçamento, né? Tudo que for de margem, padding, não vai afetar aí o tamanho dos meus elementos. Eu gosto de trabalhar assim, mas não é nada obrigatório, tá? Vou primeiro estilizar o meu container. O container vai ter width de 800 pixels, uma altura de 500. O meu slider, né, que é o que vai estar segurando as imagens, vai ter um width aí de 100% e uma altura também de 100%, tá? Que ele vai herdar aí todas as definições de altura e largura aí do pai dele, que no caso é o container, tá? E o ponto slider img, né, as minhas imagens, vai ocupar também 100% do meu slider aí, né? Então já temos as imagens certinho, mais ajustado, né? Mais ajustadas, né, no caso. Bom, e agora vamos mudar aí um pouquinho, fazer algumas outras estilizações para mudar a orientação dessas imagens, tá? Então vou aplicar um display flex aqui no meu slider, né? Fazendo com que as imagens fiquem em formato de linha, né? Antes estavam em formato de coluna e elas vão ficar em formato de linha. Beleza? Bom. E as minhas imagens, né, elas ficaram desajustadas, olha só. Elas não estão cabendo 100% no container. Para a gente visualizar isso melhor, vamos aplicar aqui uma borda, né? Border solid
5 pixels red. É uma boa forma de você debugar aí o seu CSS, tá? E olha só, tem uma borda aqui e no caso essa primeira imagem, né? Apesar das imagens ter tamanhos diferentes, elas deveriam ocupar 100% aí, né, do meu quadrado aí, do meu container slider, né, no caso. Então, para a gente fazer isso, né, nós temos que trabalhar aí numa propriedade do DisplayFlex, que é o Flex Shrink, tá? Essa propriedade define um encolhimento dos elementos filhos, né, de onde for aplicado o DisplayFlex. Como o padrão é 1, né, ou seja, os elementos eles vão se ajustar, né, de forma que todos caibam na tela, eu tenho que mudar esse comportamento e deixar 0, né? Assim vai ser aproveitada todas as dimensões aí de largura do elemento. Então, agora minha imagem ocupou 100%, tá, do meu slider. Olha só, fazendo um border solid aqui de novo, só para você ver, 5 pixels red, né? Você vê que ficou 100% aí do meu slider, né? E aqui eu tenho outras imagens, tá? Bom, agora em questão de CSS, o que a gente precisa fazer agora é esconder essas imagens aqui, né? Para criar aquele efeito de estar passando as imagens, né? Essas imagens aqui, elas vão ser passadas uma por cima da outra de forma de coluna, né? De forma de camada, né? Então nós vamos criar esse efeito de slider. Então para isso, né? Para a gente criar o nosso efeito, nós temos que colocar aqui no meu container, tá? Um overflow hidden, tá? Para esconder aqui essas imagens. Então eu tenho aqui as minhas imagens que ficaram escondidas, tá? Fazendo aqui o overflow hidden. Bom, agora, né, nós vamos ver aqui como que nós vamos criar esse efeito de passar aí o slider, né, no caso. Então eu vou aqui abrir a tela, vou utilizar o inspecionar, só para vocês entenderem aqui como que funciona, né? E aqui na minha classe slider, eu vou aplicar uma propriedade chamada transform, tá? Transform translate x. Essa propriedade ela vai deslizar o meu elemento, né, para a esquerda e para a direita, tá legal? A gente utiliza aqui a propriedade transform para criar o efeito de slide, né? Vai passar para o lado. Se eu aplicar 100%, eu vou passar 100% do meu conteúdo que está dentro de slider, né? Então, quando eu passei 100%, menos 100%, eu vou passar aqui as minhas imagens, né? Usando esse valor negativo, eu vou criar esse efeito de slider, tá? Por que negativo, né? Se eu colocar positivo, não vai funcionar, tá? Não vai fazer do jeito que a gente está querendo aqui. Então eu coloco o valor negativo, tá? E quando eu coloco 100%, a minha imagem ela passa, né? Ela troca a imagem e estava original. Se eu voltar aqui para o 0, eu volto para minha primeira imagem, tá? Só que se eu passar 100%, eu vou passar para minha segunda imagem, 200 para minha terceira, 300 para minha quarta, 400 para minha quinta e 500 não vai funcionar mais, né? Eu volto para o 0 de novo, como eu tenho 5 imagens. Mas basicamente é criar esse efeito aí de passagem de imagem, né? Mas a gente não vai fazer isso manualmente, a gente vai fazer aqui utilizando o JavaScript, né? Utilizando aí a lógica, beleza? Bom, então vamos aqui criar o nosso JavaScript, né? Então aqui no meu script, vou até abrir aqui um pouco mais, vou criar uma variável chamada contador, que irá controlar aí as nossas imagens do nosso slider, tá? Um outro ponto que eu vou fazer aqui é selecionar o meu slider, né? Então eu vou guardar aqui o meu slider numa variável, utilizando aqui o document.carrySelector, carrySelector. Vamos selecionar aqui o nosso slider, tá? O nosso elemento slider. Bom, e eu preciso controlar também o meu total de imagens que eu possuo aqui dentro do meu
slider, né? Então eu vou selecionar aqui só para me obter o total de imagens, né? Para criar aí o nosso código de forma escalável, tá? Então eu vou colocar aqui imagens total vai ser igual document.querySelector, porque o all, né, que eu quero selecionar todas as minhas imagens, e aqui eu vou colocar .length, ou seja, estou explicando esse código aqui, esse document.querySelector all, ele retorna para mim uma estrutura de array, né? E graças a isso eu posso utilizar o length aqui, né, que é o tamanho do array. A propriedade length vai trazer para a gente o tamanho do array, quantos elementos tem nesse array, que será o número de imagens que tem aqui, beleza? Bom, agora, né, nós vamos criar aí o nosso efeito de passar no slide, tá? Então, para a gente criar isso de forma automática, eu vou utilizar uma instrução chamada setInterval, tá? Que é uma instrução do JavaScript que permite a gente executar códigos de tempos em tempos, né? Ou seja, de segundos em segundos a gente pode executar uma instrução, por exemplo, tá? Então, eu vou colocar aqui o setInterval, tá? Vou criar ele recebe uma função como parâmetro e aqui o número de segundos, tá? Que vai executar aí essa instrução, beleza? Então, eu vou colocar aqui 2000 milissegundos, que é igual a 2 segundos, tá legal? Mas o tempo aí você pode ajustar do jeito que você preferir. Vou utilizar o meu slider, tá? Ponto style, né? Essa propriedade style, ela permite controlar os estilos dos meus elementos que eu selecionei aqui com JavaScript, tá? Que é o mesmo style do CSS. Cada elemento tem o seu estilo, né? Então você pode controlar aí via JavaScript também, utilizando a propriedade style. E vai passar a propriedade transform, tá? Propriedade transform, né? E vou passar o valor translate, né? Exatamente o valor lá que a gente estava passando, translate x, tá? E aqui dentro do meu translate eu preciso criar uma lógica, né? Para que as imagens sejam passadas, tá? Então eu vou criar essa lógica aqui dentro. Aqui eu vou colocar uma variável. Essa forma de concatenar chama template string, tá, pessoal? É um jeito diferente aí de utilizar concatenação de variáveis dentro do JavaScript, beleza? Então eu vou colocar aqui dentro de parênteses contador, tá? Vou criar uma lógica aqui, vezes 100, tá? Que é o que a gente precisa, né? E aqui eu vou colocar o sinal de menos, porque nós queremos que o valor do que tiver aqui dentro da minha variável, né, seja esse cálculo ele seja invertido, ou seja, o resultado desse cálculo vai ser negativo, né, que será exatamente o valor, e iremos passar lá para translate x, tá? Então, contador vezes 100, vou utilizar aqui também, né, o módulo, tá? O operador módulo, que é o resto de divisão, tá? E vou colocar aqui imagens total vezes 100 também, tá? E perfeito, tá? Isso aqui é uma lógica matemática, tá? Que eu criei para a gente criar o efeito de passagem dos slides, tá? E agora eu vou acrescentar contador, recebe contador mais um, né? Nós precisamos contar, incrementar esse contador aqui para ir pulando, né, para as próximas imagens, tá certo? Então o nosso código já está pronto, é um código muito pequeno, né, que vai fazer com que a gente crie esse efeito aqui de slide. Agora vamos ver como que está ficando o comportamento aqui do nosso slider, né? Bom, ele já está passando as imagens, ó, observe. Mas está passando muito rápido, a gente não está conseguindo ver a transição, né? Não tem problema, vamos adicionar aqui no nosso slider, né, a propriedade transition, que ele vai adicionar esse efeito mais leve aí à nossa passagem de slide e a gente vai conseguir acompanhar visualmente. Então vou colocar aqui transform, né, e vou colocar o quantos de segundos eu quero de transição, tá? Ao fazer isso,
nosso slider aí já está funcionando, né? E nós temos o efeito aí de passagem, né, do nosso slider, tá legal? Então, nosso slider já está funcionando perfeitamente, já está passando as imagens, ó. Se a gente quiser que passe mais devagar, a gente pode ajustar aqui o set interval, né? Vou colocar aqui 3 segundos, por exemplo. Então, ele vai esperar mais um pouco, vai passar a outra imagem, vai continuar passando. E volta para a primeira imagem e faz aí o processo novamente, tá? Criando esse efeito aí de slider, né? Tá passando as imagens aí, tá, pessoal? Bom, vou só centralizar aqui o meu container, tá? Então eu vou fazer um body aqui, o display flex, justify content center, tá? Vamos centralizar aí. Ficar melhor a visibilidade aí do nosso slider, né? Já está funcionando aí de maneira automática, tá, pessoal? E olha aí. Agora você tem o seu slide de imagens que você construiu. Você pode ficar contemplando aí, né, o tempo que você quiser. Você pode também acrescentar uma cor diferente de fundo, tá? Utilizando aí um background color. Mas isso aqui é só pirula a mais, tá, pessoal? Vou colocar aqui 444, né? Só inventando moda mesmo. Aí acrescenta um estilo diferenciado, tá? É o nosso slider. Então, nosso slider já está funcionando, tá, pessoal? Essa parte aqui eu acho que é a parte mais confusa do código, tá? Eu peço que você, para você entender a lógica que eu apliquei aqui, eu peço que você faça no papel ou utilize aí a calculadora, né? Para você entender a lógica de passagem dos elementos, dos slides, tá? Fica até como dever de casa aí para você ter a melhor compreensão do código, tá, pessoal? Então foi uma lógica matemática que eu apliquei aí para, né, criar esse efeito de slide, tá legal? Bom, então é isso, pessoal. Nós estamos aí com a nossa aplicação funcionando, nosso slider, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aprendido aí, tá? Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários, vou tentar solucionar aí para vocês, tá? E estudem o código, vejam como ele funciona, tá, pessoal? Vou estar disponibilizando aí para vocês todo esse código aqui, tá? Então não se preocupe se você não conseguiu copiar, não conseguiu acompanhar o tutorial, eu vou colocar aí para vocês, beleza? Então é isso, tá? Um forte abraço para você, um excelente domingo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.